Neste vídeo vamos explicar como ocorreu a divisão das Coreias, quais são as diferenças entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e por que essa região ainda representa um risco de conflito militar e até nuclear no mundo atual. Nosso objetivo é apresentar o tema de forma clara e organizada para entender como um único território acabou se transformando em dois países tão diferentes. Para começar, é importante entender o contexto histórico da separação. A Península Coreana foi ocupada pelo Japão em 1910 e 1945. Esse período foi marcado por repressão cultural, exploração econômica e perda de autonomia para o povo coreano. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o Japão se rendeu e retirou suas tropas da Coreia. Porém, como muitos já estavam entrando na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética decidiram dividir a península temporariamente para evitar conflitos entre si. A divisão ocorreu na altura do paralelo 38. O norte ficou sob influência da União Soviética, que apoiava um governo socialista. O sul ficou sob influência dos Estados Unidos, que defendia um governo capitalista. A ideia inicial era reunificar o país, mas isso nunca aconteceu. Pelo contrário, com o começo das tensões da Guerra Fria em 1948, surgiram oficialmente dois países separados, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa divisão não foi decidida pelo povo coreano e marcou profundamente o futuro da região. Meu nome é Mirella e vou falar sobre a Guerra da Coreia, que ocorreu de 1950 a 1953. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando início à Guerra da Coreia. O objetivo era reunificar a península sob um único governo, mas isso acabou se tornando um conflito muito maior, envolvendo grandes potências da época. A Coreia do Norte recebeu apoio da China e da União Soviética, que eram países comunistas e queriam fortalecer sua influência na Ásia. Já a Coreia do Sul contou com a ajuda dos Estados Unidos e da força da ONU, que defendia o sistema capitalista e queria impedir a expansão do comunismo. Por isso, a guerra se tornou um dos primeiros grandes conflitos da Guerra Fria. Os combates foram extremamente violentos. Houve batalhas importantes, como a defesa da cidade de Pulsan e a retomada de Seul, que mudou de mãos várias vezes. Milhões de soldados e civis morreram, e muitas cidades totalmente destruídas. Famílias foram separadas, e até hoje, muitos nunca conseguiram se reencontrar. Em 1953, a guerra não terminou com um tratado de paz, mas sim com um armístico, que é apenas uma pausa nos combates. Isso significa que, oficialmente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. A fronteira criada, chamada Zona Desmilitarizada, ou DMZ, é um dos lugares mais vigiados e perigosos do mundo, com tropas dos dois lados. Mesmo depois de tantos anos, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam separados, com governos muito diferentes. A Guerra da Coreia marcou profundamente a história da península e ainda influencia as relações internacionais atuais. Após o fim da guerra, as Coreias seguiram um caminho muito diferente. A Coreia do Norte se tornou um dos regimes mais fechados e autoritários do mundo. O governo controla praticamente todos os aspectos da vida das pessoas, como, por exemplo, a mídia, a educação, a economia e até mesmo a circulação de informações. A economia norte-coreana depende do Estado e enfrenta grandes dificuldades, como escassez de alimentos, infraestrutura limitada e restrições comerciais impostas por sanções internacionais. Além disso, existe um forte culto à personalidade da família Kim, que governa o país desde sua formação. O Sul seguiu um caminho totalmente diferente. Embora tenha vivido momentos de ditadura militar, o país se democratizou a partir da década de 1980. Investiu pesadamente em educação, infraestrutura, tecnologia e exportações. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos da Ásia.
possui alto índice de desenvolvimento humano, grandes centros urbanos e possui empresas mundialmente conhecidas, como Samsung, Hyundai, LG e Kia. Essa mostra o quanto a divisão política influenciou o destino de cada país. A Coreia do Norte vive em isolamento e com dificuldades econômicas. A Coreia do Sul se tornou uma potência tecnológica e cultural. Oi, eu me chamo Laís e vou falar sobre as tensões militares e conflitos recentes. Mesmo sem uma guerra ativa, a relação entre as duas Coreias continua marcada por tensões constantes. A Coreia do Norte mantém um exercício muito numeroso e frequentemente realiza testes de mísseis balísticos. Esses testes geralmente caem no mar próximo ao Japão e são vistos como uma provocação militar. A Coreia do Sul, por outro lado, possui um dos exércitos mais bem equipados do mundo e recebe apoio direto dos Estados Unidos, que mantém bases militares no país. A zona desmilitarizada, que separa os dois países, possui cerca de minas terrestres, soldados armados e câmeras de vigilância 24 horas por dia, e pequenos incidentes, como disparo ou violação de território, acontecem ocasionalmente e aumentam o clima de instabilidade. Além disso, exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos são encarados pela Coreia do Norte como ameaças diretas, o que contribui para manter a região em situação delicada. Opa, meu nome é Miguel Rogerson, eu sou aluno do 9º ano A e esse é meu trabalho, minha parte do trabalho da Tamires. Bem, eu vou falar um pouco sobre o risco nuclear, mas a conclusão do que alguns dos meus amigos acabaram de falar. Bem, vocês sabem que um dos aspectos mais preocupantes da situação atual é o programa nuclear da Coreia do Norte. O país afirma possuir muitas armas nucleares e nos últimos anos tem realizado testes cada vez mais avançados. O país, ele vem fazendo mais testes com aquelas armas que eles têm, que eles afirmam ter. Mas para o governo norte-coreano, essas armas servem como forma de defesa contra possíveis ataques externos. Então, qualquer forma que alguém for atacar eles, eles vão ter uma reação direta para contra-atacar a pessoa que está atacando ele. Bem, já a comunidade internacional, elas representam um grande risco, pois podem atingir alvos diferentes, partes do mundo, e qualquer conflito na região teria consequências graves. Diversas tentativas de negociações já foram feitas ao longo das décadas, né? Mas poucas resultaram em acordos duradouros. Então, eles já tentaram várias vezes fazer algum acordo, trocar um papo, sabe? Para chegar em uma conclusão. Mas nada disso deu um resultado. E se deu um resultado, só durou muito pouco tempo. Não um tempo suficiente para ambas pessoas que estão discutindo sobre o assunto, chegar a uma conclusão. Bem, por isso o tema continua sendo um dos principais desafios em relações internacionais. Enfim, em resumo, a divisão da Península Coreana teve origem na Guerra Fria. Levou a uma guerra que nunca foi oficialmente encerrada. Então eles estão em constante conflito. Ambos os dois não conseguem chegar em um acordo e eles acabam ficando em eterno conflito. Enquanto não houver um acordo de paz entre ambos os lados, eles vão continuar cada vez mais tendo mais conflitos dentro das áreas deles. Enfim, as diferenças entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul mostram como sistemas políticos distintos podem gerar resultados completamente opostos. Então, essa briga nunca vai ter realmente um desfecho enquanto ambos os lados chegarem a um acordo. E vai
não só afetar eles, e sim também as pessoas de fora. Por quê? Porque ambos os dois são muito importantes para a nossa economia. Enfim, mesmo em quase 80 anos de separação, que é muito tempo, 80 anos, a região continua sendo um dos pontos mais sensíveis e importantes para a segurança nacional e mundial, né? Enfim, muito obrigado por assistir. Esse foi o nosso trabalho e é isso. Tchau!